Olá, nesta quarta-feira, 27 de setembro de 2023, eu vou falar um pouco, né, das mortes por vingança das polícias militares da esquerda e da direita. E vou falar também da impossível indicação de um político profissional, pela primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal, e já se viu tanto ao PSDB quanto ao PT. Bom, primeiro eu vou agradecer a você por mais uma vez, apesar de você estar vendo aqui nossos problemas técnicos, eu tenho sido obrigado a apelar aqui para uma posição diferente da Câmara. Eu peço desculpa e conto com o fato de você gostar desse vídeo e recomendá-lo para que seus amigos, além de você mesmo indicá-lo para suas redes sociais, indicar para os seus amigos, indicá-lo para as próprias redes sociais. E vamos lá, tá? Olha, meus amigos, a notícia do dia que abre todos os noticiários sérios do Brasil são do massacre de 5 baianos numa cidade chamada Acajutiba, a 185 quilômetros de Salvador. Agora, são 52 baianos mortos, com ou sem ficha policial, 52 baianos mortos pela PM do petista Jerônimo Rodrigues de Souza. Tudo isso é feito em nome do combate ao crime, em nome da repressão ao tráfico de drogas. É uma política muito aplaudida, principalmente incensada pelo PT, que pratica a política, né? A Bahia está o PT está no poder na Bahia desde 2006, tá certo? Então tem bastante tempo e bastante cadáver para contar no seu desempenho, né? Mas na verdade é a lei do talião. A lei do talião, como você sabe, é citada na Bíblia. O talião não foi nenhum faraó, não foi nada. O talião é um substantivo que significa compensação, né? Unha por unha, dente por dente, unha por unha, né? É isso aí. A pena de morte não está prevista na Constituição vigente, que é de 2018. Nem a lei de talião. A vingança não é premiada em qualquer justiça séria. Falar na Bíblia, nos tempos antigos, hoje, no tempo moderno, não. Mas ela é também aplicada nos governos de direita. No caso de São Paulo, por exemplo, que é governado por um militar de direita, né, o Tarcísio de Freitas, do Partido dos Republicanos, que foi o partido que apoiou o derrotado Bolsonaro na eleição presidencial, nós tivemos uma violentíssima repressão às cidades do Guarujá e outras cidades do litoral, né, ali na beira perto de Santos, na beira da Rio Santos, né? Em vingança à morte de Patrick Bastos Reis, das Rotas Ostensivas Tobias Aguiar, rota da Polícia Militar de São Paulo. Da mesma forma que da Bahia, é uma vingança da morte do policial federal Lucas Caribê Monteiro da Silva, que participava de operações contra o tráfico na Bahia, e que tem a Operação Escudo, que já matou 28 em São Paulo, já acabou faz umas 3 semanas, mas deixou um rastro danado. Inclusive no UOL de ontem, né, da terça-feira, 26, nós temos notícia das populações denunciando torturas e ocultação, essas coisas todas por parte da Polícia Militar, vingando a morte do policial que foi morto em serviço, da Rota Tobias de Aguiar, o Lucas Caribê Monteiro da Silva, é o da Bahia, e o Patrick Bastos Reis, da Rota de São Paulo. Eu estava disposto a falar do excesso de viagens da ministra contra a desigualdade racial, a Aniele Franco, né? Inclusive de uma visita ao Morumbi para falar não ao racismo, quando na verdade foi ver o jogo São Paulo e Flamengo. São Paulo foi campeão merecidissimamente,
da Copa do Brasil pela primeira vez na história. Mas a ler um texto no UOL escrito pela Miri Lacombe, que eu leio religiosamente, me convenceu do contrário. Importante não foi as viagens, não foram as viagens. Importante foi a morte do pobre torcedor do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo Futebol Clube foi acusado pela assessora dela, que foi demitida, né? De ser uma torcida branca, né? Marcele Decoté da Silva, foi exonerada. Pois mas Miri me convenceu. A morte do rapaz, não apenas pelo ponto que ela abordou, da vida, que é muito mais importante, mas também pelo fato do seguinte: o jogo terminou e as torcidas saíram separadamente. Não houve um conflito de torcida, houve um conflito da Polícia Militar contra os São Paulinos que não conseguiram entrar no estádio porque não tem poder aquisitivo, contrariando a senhora Marcele Decoté da Silva. O Rafael dos Santos Tercílio Garcia, além de ser surdo-mudo, ou seja, de ser um deficiente auditivo e visual, ele é pobre, não pode pagar os ingressos que estão financiando um futebol milionário, mas muito pobre de técnica, que são principalmente o futebol do Flamengo. São Paulo foi campeão com um futebol menos caro, mas que não deixa de ser caro. O Rafael dos Santos Tercílio Garcia foi morto pela sua condição social de São Paulino pobre. Não pôde entrar no estádio, foi comemorar a vitória fora do estádio, tomou uma bala que pode ter sido disparada pela Polícia Militar. E se não foi disparada pela Polícia Militar, foi por quê? Era um confronto entre a Polícia Militar e uma torcida organizada do São Paulo, a qual ele pertencia, na ala exatamente dos surdos e mudos, para usar uma definição, os deficientes auditivos e visuais, né? Bom, de qualquer maneira, está registrado aqui o meu protesto contra o isolamento dos pobres do futebol, que virou. Por isso que o futebol brasileiro é essa porcaria que você está vendo aí, né? E terminou com uma morte, uma vítima, um pobre deficiente que é assassinado, pelo visto, pela bala que foi usada, uma bala perdida, né, da polícia. A bala perdida está na moda, né? Pois um outro assunto que eu poderia até ter comentado, mas a Miri me convenceu de que o assunto importante era o Rafael dos Santos Tercílio Garcia, foi referente ao cidadão Flávio Dino Castro e Costa. Aí nome, hein? Nome de monarquista saudosista. Não, é um maranhense que pertence ao Partido Socialista Brasileiro. Partido que vive ali prestando vassalagem, primeiro ao PSDB. O Márcio França, chamado de Márcio Cuba, era vice e assumiu o governo do Geraldo Alckmin, que era do PSDB e depois mudou para o PSB para ser vice de Lula, né? E agora dá para ser indicado por Lula. É isso que... você não vê ninguém, você não ouve ninguém fala que ele não é do PT, que ele é do PSB, prestando vassalagem ao PT, né? Liga a televisão, ouça o rádio, vê se você acha essa informação que eu estou dando aqui. Pois mas a informação que eu vou dar, eu vou também copiar de outro colunista do UOL, que é o meu amigo Josias de Souza, talentosíssimo e muito bem informado. O cara é o primeiro político profissional a ser sequer indicado, não é nem indicado, é ser sondado para o Supremo. O Supremo Tribunal Federal, criado na República, pelo grande Rui Barbosa. Agora mesmo estou lendo um livro brilhante do advogado Pedro Dutra, a respeito de Santiago Dantas, que tem 2 ensaios magníficos sobre o Rui Barbosa, falando da importância do Rui Barbosa. Pois de lá para cá, nunca, só agora, na mão do Lula, é que isso vai acontecer. E aí eu volto ao Josias para dizer que o Josias mostrou por quê. Porque o Lula se sentiu traído por aqueles que ele tentou prestigiar, o negro, que foi o Joaquim Barbosa, essencial no seu impeachment, né? E 2 mulheres, a Rosa Weber, que está sendo substituída, e a ministra Carmen Lúcia. Bom, meus amigos, o Cláudio Humberto deu na sua coluna uma notícia que o doutor Lula andou gastando R$729 mil alugando carrões na África para passear com Madame Janja, Rosângela da Silva. Pois bem,
Agora, no entanto, o Lula vai estar assustando Brasília, anunciando que, mais uma vez, não vai para o Rio Grande do Sul consolar os afastados de casa por mais um ciclone esperado, mas que a mulher o representará. Ou seja, sem cargo nenhum, a senhora Janja da Silva virou vice-presidente de fato. Não sei se ela vai de vestido vermelho, como foi no dia 7 no Rolls Royce presidencial. Será que vai com vestido vermelho lá para o Rio Grande do Sul inundado, hein? Bom, 2 pênaltis não dados contra o Corinthians, a favor do Fortaleza, mostra que a CBF continua a mesma, né? Aquilo que o meu amigo Milton Neves chama de apito amigo. Esse aí ele chamou de amigaço, que foram logo 2 pênaltis claríssimos que a arbitragem e o VAR não deram. E eu não estou nem aí, né, para esse jogo aí da Sul-Americana, né? Acho que o ano que vem o Flamengo vai disputar a Sul-Americana e não vai para Libertadores, não. Quero convidar você para o Neumann Entrevista Gonzaga Mota, contando histórias da redemocratização quando derrubou a ditadura, como é que foi a candidatura do Zé Sarney para vice do Tancredo, que ganhou no colégio eleitoral para o Paulo Maluf, da ditadura, do João Figueiredo, né? E o Achille Basílio, poeta, crítico, que me deu a honra de fazer uma apresentação do meu último livro de poesias, o mais recente, o último não quer dizer que vai ter mais não, o mais recente, antes de atravessar, falando sobre as traduções de poetas russos. Ele mora em Moscou, está fazendo doutorado lá no Instituto Máximo Gorky, e também sobre a viúva de Ossip Mandelstam, hoje considerado o mais importante poeta em russo do século XX. E eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!